Quen, qual é o ativo que é mais fácil de operar e que mais dá dinheiro? Qual é o setup mais vencedor? Qual é o time frame que é o melhor de todos para você poder enxergar para onde que o mercado vai? E nesse vídeo eu falo para você qual é o indicador que eu mais gosto. Fica até o final para você poder entender como ele funciona. Se você não usa, ele pode mudar a sua forma de ver o mercado e com certeza de ganhar dinheiro. Bora, DJ! Aproveita para deixar o seu like agora e comentar pra gente também o que você tá achando. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa notificações para que você possa receber sempre muito conteúdo. Olha, o indicador que eu mais gosto de utilizar se chama Pivot Point. Não é o que eu mais utilizo necessariamente, mas é o que eu mais gosto. Esse indicador dentro do Profit se chama Pivot. Por que eu mais gosto de usar ele? Ele foi um dos primeiros indicadores que eu usei quando eu comecei a operar. Eu lembro que em 2009, quando eu fui full time para o mercado financeiro, eu entrei no escritório de agente autônomo e eu lembro que eu nem tinha Profit, nem sabia qual era a plataforma, não sabia nada. E aí eu olhei um operador lá de longe, um assessor de investimento, que é o que eu ia ser, e eu vi que ele estava com um gráfico com vários candles, que eu já sabia um pouquinho que era candle, um pouquinho em 2009. E era legal que ele tinha várias linhas traçadas. E essas linhas batiam e eram respeitadas. Impressionante. Aí eu fiquei pensando, eu olhei vários dias sem falar nada com ele. Fiquei pensando, cara, como ele traçou o dia, iniciou o dia antecipadamente com as linhas traçadas e elas são respeitadas. É como se o cara tivesse uma bola de cristal e conseguisse se antecipar aos movimentos. Depois, eu cheguei até ele, perguntei um dia, ele me falou, esse indicador se chama Pivot Point, ou pontos de pivô. Legal. Inseri no meu gráfico, mostrar pra você como funciona, vou explicar tudo. E desde então, nunca mais deixei de usar. Fui pesquisar as referências dele nos Estados Unidos e não está dizendo quem criou. Mas nas referências, Wikipedia ou outros lugares, dizem o seguinte. O Pivot Point ele é muito usado nos Estados Unidos e em vários países do mundo. E ele é considerado por alguns como o santo graal. Porque realmente respeita muito. Abrindo um parênteses aqui, eu lembro que nesse mesmo escritório que eu trabalhava, história que eu já contei algumas vezes, tinha um cliente que operava, não era atendido por mim, era atendido por esse cara, que eu falei do gráfico, e o cliente é um médico, oftalmologista, e não vive de trade, mas operava. Eu almocei com ele 2 vezes durante o ano, e ele é um cara que começou com 26 mil reais na conta, e conseguiu juntar 1 milhão de reais só com trade, e não operava em índice dólar, mini contratos, operava só ações e fazia só day trade. E nos encontros que eu tive com ele, obviamente queria sugar, né, o máximo que eu pudesse. Eu perguntei pra ele, cara, o que você usa pra poder ganhar esse dinheiro? Ele falou, Rodrigo, eu só uso suportes e resistências, só. Pra mim é isso que funciona no mercado, suporte e resistência. E o Pivot Point é um indicador que traça sozinho pra você suportes e resistências. Eu vou explicar em que ele se baseia para traçar isso. E ele tem um nível de eficácia, ele acerta muito. Então é um indicador que você pode, se você não usa, você pode inserir a partir de agora na sua tela de gráficos e ficar de olho nele, para ver se ele vai respeitar ou não, tá bom? Agora vamos explicar um pouco como o Pivot Point ele é traçado, como é que funciona. Pivot Point é uma linha no meio da tela, que ela é representada, vou mostrar aqui na minha tela daqui a pouco, que ela é representada pelo candle do dia anterior. Ah, candle do dia anterior é. Então você tem o candle do dia anterior, do gráfico diário. A partir desse candle, você consegue traçar uma linha no dia seguinte. Então ele pega a memória do mercado. Você consegue traçar uma linha no dia seguinte. E essa linha do dia seguinte, ela funciona para o gráfico day trade, para o gráfico intraday. Entendeu? Tem pro gráfico diário? Tem, mas aí já é outra forma, porque aí ele pega o gráfico semanal da semana anterior. Sempre ele vai aumentando, entendeu? O time frame. Tem no gráfico de semana? Tem, ele pega do mês anterior para traçar o Pivot Point da semana, tá bom? Legal. Como é que o Pivot Point ele funciona? Você tem ele, que é o pivô, que ele se baseia no gráfico do dia anterior, e ele projeta linhas para cima, que são o quê? As resistências. Essas linhas se chamam R1, R2 e R3, que é a resistência 1, 2 e 3. E tem os pontos de baixo, que é o S1, S2 e S3,
que é o suporte 1, 2 e 3. Só. Na minha tela, eu também incluo o ajuste, que é outro indicador que para mim faz sentido também, mas você pode usar só o pivô se você quer. Tudo bem? Mas você pode usar só o pivô se você quiser. Tudo bem? Legal. Como é que funciona? Ele está no gráfico intraday aqui, gráfico de 60. Se eu mudar para o gráfico de 5, o pivô é o mesmo. É o mesmo lugar, ó. 107.190. Essa linha azul é o pivô. 107.190. Se eu botar no gráfico de 60, mesmo lugar. 107.190 ou 107.087, que eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. Então tem aqui, ó, 087. Tem aqui no 190, no 087. Então o pivô no intraday funciona para todos os time frames no mesmo lugar. Por quê? Porque ele pega o gráfico, o candle do gráfico diário anterior. E aí ele traça os pontos azuis aqui para mim, que são os pivôs. E ele traça, ó, R1, R2 e R3. Embaixo, S1, S2 e S3. E vou te falar, o negócio funciona. Olha que interessante aqui, ó. Aqui embaixo, a tela não tá um pouco claro demais, mas tem um pivô aqui, tem um suporte aqui, que é o S2. Então aqui você tem o pivô, aqui você tem o S1 e aqui tem o S2. Olha que legal, ele bateu. Tava caindo quanto? Caindo 1.600 pontos, 1.700 pontos. Quem compraria ele no meio do caminho? Ninguém. Aqui tem o pivô, subiu 600 pontos. Bateu de novo no pivô agora, está segurando, não está perdendo. Se perder, tudo bem. Vai fazer o quê? Vai buscar o outro pivô. Por que você tem duas linhas para cada pivô, Coen? Eu tenho duas linhas porque o cálculo do pivô é o seguinte, parâmetros. Abertura, máxima, mínima, fechamento dividido por 4. Uma média simples. Considerando o quê? O candle do dia anterior. Abertura, máxima, mínima e fechamento dividido por 4. Eu uso 3 linhas. Por quê? Porque é o S1, S2 e S3. Se eu usar só duas, vai ser S1, S2. Quero 3 porque funciona. Agora, tem outra forma de cálculo também, que é a mesma de baixo, só que ele não considera abertura, divide por 3. Então ele bota máxima, mínima e fechamento dividido por 3. Os dois funcionam muito bem, por isso que eu uso os dois. Então como é que eu insiro na minha tela? Criei aqui uma aba nova chamada pivô, botão direito, inserir indicador, procuro aqui o pivô, letra P, pivô, boto aqui para inserir no gráfico e dou inserir. Eu insiro duas vezes o pivô. Por que duas vezes? Por causa disso, ó. Na primeira vez, eu uso a abertura, máxima e mínimo e fechamento dividido por 4. E no segundo, máximo, mínimo e fechamento dividido por 3. Os dois eu boto com 3 linhas. Eu posso aumentar a aparência, botar mais grosso, que é o que eu uso aqui, tá? E aqui na aparência do pivô também. Pode deixar a cor padrão ou você muda a cor. E aí está feito o pivô. E esse indicador prior quote, esse indicador de ajuste, eu boto o botão direito, inserir indicador. E eu venho aqui na letra P, de prior quote, tipo pivô, né? Mas é prior quote. Ou prior quote ajuste, já tá junto aqui. Aí insiro e fica essa linha preta aqui. Essa linha preta também funciona muito bem, tá? Bom, agora eu vou te mostrar para ações. Deixa eu mostrar para índice primeiro e dólar, depois eu mostro para ações. Olha o gráfico de 60 minutos. Olha que surreal no gráfico de 60. Essas linhas aqui são as linhas de pivô. Azul é o pivô propriamente dito, vermelho é a resistência e azul e verde é o suporte. Olha como funciona. Esse ativo aqui, o índice, nesse dia 27, ele ficou lateral durante 4 horas. Durante 4 horas ele respeitou o pivô de cima, pivô de baixo, pivô de cima, de baixo, de cima. Aí foi buscar o quê? A linha azul, que é o pivô point. Outro dia, abriu, subiu, buscou o ajuste, caiu. Final do dia, pivô point. Outro dia, abriu aqui embaixo, já abriu no pivô, então foi embora. Outro dia, abriu aqui em cima, subiu, foi buscar o quê? Pivô point, a linha azul. Ponto de pivô. Tá percebendo como ele é importante? Então, uma coisa interessante, tanto o dólar, vou mostrar o dólar agora. Abriu, já no ajuste, não buscou o pivô, mas buscou aqui o pivô em cima, resistência em cima, R1, R2, buscou tudo. Hoje também não buscou embaixo, mas vamos ver outros dias. Abriu, já buscou o ajuste e buscou o pivô. Em cima, foi buscar o pivô. Embaixo, foi buscar o pivô e parou aqui nele. Depois, buscou o pivô de novo.
tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui, foi buscar o pivô. Foi buscar o pivô, porque ele acabou buscando um ajuste. Vamos ver o outro. Abriu, caiu isso tudo, subiu, foi buscar o pivô. Então esse ponto, o pivot point, é um ponto importante que pelo menos 2 a 3 vezes por semana ele vai buscar. Deixa eu mostrar as ações. As ações são demais. Ó, botar, por exemplo, um gráfico de 5 minutos. Quando eu fico olhando. Ó, Transmissão Paulista. Por acaso estava aqui. Abriu, buscou o pivô. Buscou o pivô e agora perdeu, mas ó, fica margeando o pivô. Botar Petro. Abriu, quase buscou o pivô por muito pouco. Caiu, quase buscou o pivô e acabou caindo. Vamos ver o outro. Abriu, foi buscar o pivô. Vamos ver outro aqui. Abriu, subiu, foi buscar o pivô. Gente, funciona muito com ações. Então, tanto a ação quanto o índice, eles buscam esse ponto de pivô. Também buscam ajuste também para você buscar suporte e resistência. Ele busca esse ponto de pivô quase que diariamente. Pelo menos 3 vezes por semana ele vai buscar. Então, durante o dia, uma forma que você tem de operar é o quê? É olhar para onde está indo o mercado e se ele está indo a favor do pivô, caso ele não tenha buscado naquele dia ainda. Se ele está indo para o pivô, tá? Na direção do pivô, ele vai cair, o pivô está lá embaixo, bota o gain no pivô. E vou te falar, isso faz uma diferença enorme. Eu uso o pivot point principalmente com gráficos de 60 minutos, porque são gráficos longos para ele poder ir até o pivô. Agora, com 5 também funciona, com 15, com 10, com 30, pode usar à vontade. Eu uso o pivô também com renco. Tem uma técnica do grande plano muito bonita que se utiliza de pivôs para você poder operar o renco. E é muito, 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 muito boa. Tá bom? Não está no grande plano? Deve ter o link na descrição do vídeo para você poder se cadastrar para a próxima turma. Tá? Então, o pivô é um indicador que ele é buscado durante o dia. Ele é um indicador que funciona muito bem em termos de suporte e resistência. Eu te mostrei o cálculo dele. Te mostrei na tela como ele funciona. É um indicador que ele se baseia no passado para poder prever o futuro. E talvez por isso, para essa memória do mercado, estatisticamente, ele funciona muito bem. São pontos de suporte e resistência que você pode traçar automaticamente no dia, baseados nesse ponto de pivô. Qual é a entrada que você também pode fazer no pivô? Quando ele bate em algum ponto do pivô ou em algum dos suportes e resistências e faz um candle de reversão. Ou rompe, e aí você compra o rompimento. Então, por exemplo, eu uso mais com renco, tá? Mas, por exemplo, subiu aqui, que não faria nada. Segurou no pivô, perdeu essa mínima, eu vendo. Aqui não fez nada. Lateral, lateral, aqui. Rompeu essa máxima, eu compro, direção ao próximo pivô. Até o último. Então, olha que legal. Nesse dia, teve o pivô R1, R2, R3. R3 é o último gain. É aquele gain mais alto, aquele gain lá em cima. E o S3 também é o último gain, aquele gain mais baixo. Esse é o indicador que eu mais gosto, porque ele já traça os pontos automaticamente para você. Tem um nível de acerto muito alto, de confiança muito alto. E, cara, quando eu quero no meio do dia traçar qual o objetivo, se eu não tracei Fibonacci nem nada, eu uso o pivô. Porque o pivô vai me dizer qual é o ponto lá em cima. Em geral, eu uso o R2 ou o S2, que são pontos que tem uma taxa de acerto, né? Maior número de vezes bate nesses pontos do que no 3, por exemplo. O 3 é muito longo. Mas, mano, funciona. E agora o que você vai fazer? Agora você vai sair daqui, vai voltar a sua tela, botar o pivô, botar a sua tela para trás e começar a fazer os testes. Ver se ele realmente funcionou. Muita gente treina pivô. Tem vários robôs com pivô. Pivot Point é um indicador da hora, é um indicador muito bom. Espero que você tenha gostado. Dúvidas? Pode perguntar que a gente responde. Deixe seu like aqui embaixo e bora para a próxima.